Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre herança multifatorial. O grupo é composto por Acrísio, Carolina, Gislaine, Marta e Maiane. Vamos fazer uma apresentação baseada no artigo publicado pela Sevier no ano de 2019, que fala sobre doença hepática gordurosa não alcoólica hereditária e dislipidemia devido a mutações ABHD5 monoalélicas. A doença hepática gordurosa não alcoólica, ela tem por sigla no Brasil DHGNA e internacional NAFLD. Ela é um distúrbio que está cada vez mais comum e foi percebido um aumento nas últimas 3 décadas. Está fortemente associado à síndrome metabólica, que são grupos de componentes interconectados caracterizados por obesidade abdominal, hipertensão, resistência à insulina e a intolerância à glicose, que aumenta diretamente o risco de doença cardíaca e que pode progredir para cirrose, insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular, que é o câncer no fígado. É um problema de saúde mundial e está associado a morbidade e mortalidade significativas. É uma doença multifatorial que combina os efeitos de vários genes, ou por interações entre genes ou com o meio ambiente. E até 50% de seu risco relativo foi atribuído à susceptibilidade genética, com evidências provenientes de agregação familiar, estudo entre gêmeos e predisposição étnica diferencial. Em estudos populacionais de grande escala, as variantes nos genes PNPLA3, TM6SF2, LYPLAL1 e GCKR foram associadas a níveis elevados de gordura hepática. Essas proteínas que eu falei, elas são encontradas no fígado e no tecido adiposo. E a gordura hepática é aquele fígado gordo que algumas pessoas falam. Ele é definido como aquele que os lipídios, que são principalmente os triglicerídeos, apresentam mais de 5% do peso do fígado. Na pesquisa que a gente está apresentando, houve a suspeita da existência de formas hereditárias da doença, mas nenhum gene causal específico ou um locus de susceptibilidade foi identificado. Mas eles hipotetizaram que alterações genéticas podem ser responsáveis por alguns dos casos da doença, especialmente aqueles que exibem a herança mendeliana, que é o padrão de herança que seguem as leis da segregação e classificação independente em que um gene herdado por qualquer um dos pais se segrega em gametas com igual frequência. Para esse estudo ser feito, teve que obter consentimento informado por escrito para realizar estudos genômicos. Realizamos sequenciamento de todo o exoma ou sequenciamento da próxima geração, direcionado ao DNA genômico de casos de NAFLD em 7 famílias não relacionadas. Relatamos uma forma hereditária de NAFLD, que no caso é a doença hepática não alcoólica, ou dislipidemia, que é colesterol alto ou gordura no sangue, devido a mutações monoalélicas de ABHD5, com expressão clínica completa após a 4ª década da família. Em 7 famílias não relacionadas, abrangem 39 indivíduos afetados. A prevalência de NAFLD associada a ABHD5 foi estimada em 1.137 indivíduos em uma população normal. A família 1, como podemos ver, ela é italiana e tem uma mutação monoalélica em ABHD5. E ela, como podemos observar, não obtém consanguinidade. Já a família 2 a 7, com ascendência iraniana, mostra uma intensa consanguinidade. São portadores heterozigotos, mostrando evidência de NAFLD ou dislipidemia ou diabetes tipo 2. O paciente com mutações bialélicas manifesta com CDS com ictiose, que no caso é a pele seca. Em uma grande família não consanguínea de ascendência italiana, 9 membros afetados foram diagnosticados com DHGNA ou dislipidemia, com base em análises químicas do sangue e achados de ultrassonografia hepática. Nos indivíduos da família 1, geração 3, indivíduo 3 e geração 2, indivíduo 1,
Com o NA-FLD, o sequenciamento completo do exoma foi realizado e a análise de bioinformática identificou uma mutação heterozigótica sem sentido no exon 1 de ABHD5 confirmada por sequenciamento Sanger. A análise de segregação do pedigree revelou que todos os 9 pacientes afetados carregam a mesma mutação ABHD5, enquanto 13 membros sem evidência de NA-FLD têm o genótipo ABHD5 de tipo selvagem, entre os quais apenas um paciente da família 1, geração 3, indivíduo 5, apresentou dislipidemia. Os corpos de Jordan, que é a acumulação de gotículas lipídicas anormais, foram evidentes em leucócitos de portadores da mutação ABHD5 após carga de ácido oleico in vitro. Nenhum dos indivíduos testados demonstrou homozigosidade para a mutação ABHD5. Assim, esses achados sugeriram que mutações monoalélicas em ABHD5 predispõem os indivíduos a NA-FLD. Enquanto os indivíduos com NA-FLD na família 1 apresentaram uma mutação ABHD5 de perda de função monoalélica que os predispõe à doença hepática sem envolvimento multissistêmico aparente, mutações bialélicas no mesmo gene que codifica para a proteína de ligação, a LD-CGI58, foram relatadas em pacientes com síndrome de Kanarin-Dorfman. Este raro distúrbio autossômico recessivo de armazenamento de lipídios neutro é caracterizado por um acúmulo excessivo de gotículas de lipídios em vários tecidos e é mais frequente nas populações consanguíneas do Mediterrâneo, Oriente Médio e Índia. A marca clínica da CDS é a pele seca e escamosa generalizada congênita, a ictiose. Para explorar a presença potencial de NA-FLD em portadores heterozigotos de mutações ABHD5 em família CDS, foram investigadas 6 famílias iranianas independentes e altamente consanguíneas com ictiose sugestiva de CDS por um painel de sequenciamento de nova geração direcionado a 38 genes para ictioses hereditárias, incluindo ABHD5. Em todas as 6 famílias, compreendendo 13 pacientes com ictiose e doença hepática, a CDS foi confirmada pela identificação de 5 mutações bialélicas distintas de ABHD5. Conforme foi verificado através de análises químicas do sangue, de ultrassom hepático e do FibroScan, foi descoberto que 28 dos 30 participantes iranianos tinham características de NA-FLD, dislipidemia ou diabetes tipo 2. Como podemos observar nos heredogramas abaixo, aqui está representada a família 2 a família 7, porque são participantes iranianos. A família 1 ela não entra nesse quesito por ter ascendência italiana. A idade de 2 indivíduos sem achados clínicos que não apresentavam características de NA-FLD eram de, respectivamente, 29 e 40 anos de idade. Eles pertenciam à família 5 e à família 6. Da 4ª geração eram o indivíduo 2 e o indivíduo 3. No geral, dos 37 dos 39 portadores de mutação ABHD5 que foram verificados, mostraram evidências de NA-FLD ou da dislipidemia. No gráfico ao lado, nós podemos ver a penetrância estimada de cerca de 95%. Onde os 15% e 15 daqueles com NA-FLD poderiam ser classificados como sendo menor ou inferior a 2 e 2 deles como maior ou igual a 3. Menor ou igual a 2 e 2 deles maiores ou igual a 3. O indivíduo mais jovem portador de ABHD5, ele tinha apenas 21 anos de idade e apresentou sinais iniciais de NA-FLD, com uma expressão clínica completa após a sua 4ª década de vida. Ele pertencia à família 1, era o 4º indivíduo da 5ª geração, como podemos observar no heredograma abaixo.
Em série, o fibroscan de 6 pacientes com mutações bialélicas ABHD5 revelou a evidência em fibrose em 3 deles. O primeiro paciente tinha apenas 17 anos de idade, pertencia à família 6 e era o quinto indivíduo da primeira geração. Era o primeiro indivíduo da quinta geração, que teve seu score em F4, onde indicou a cirrose. Os outros 2 pacientes eram de respectivamente 10 e 30 anos de idade e pertenciam à família 2. Eram da quarta geração e era o indivíduo 1 e o indivíduo 4, onde o F3 mostrou a fibrose moderada. Como a gente também pode observar nesses 2 heredogramas, a família 2 e a família 6. As 1.149 variantes relatadas em ABHDS foram anotadas através de um software, onde houve a exclusão das variantes intrônicas das 3 linhas e 5 linhas da região que não foi traduzida, da UTR, né? E também houve a remoção daquelas ditas como benignas pelas análises em sílico. As 77 variantes sobreviventes estavam presentes em um total de 167 indivíduos, onde houve uma prevalência de NA-FLD associados a ABHD5 na população geral, onde um em 1.131 indivíduos, ou seja, um valor que é menor que 0,001 se a penetrância genética for assumida como 95%. Bom dia, eu sou a Cris e eu vou apresentar sobre a discussão do artigo do nosso trabalho. Os mecanismos metabólicos e celulares específicos que levam a NA-FLD ainda não são totalmente esclarecidos, mas acredita-se que o aumento da deposição hepática de triglicerídeos, que é resultado de um desequilíbrio no armazenamento de lipídios e na lipólise ou secreção, desempenha um papel importante no esclarecimento e progressão da NA-FLD a NA-SH, que é a esteatohepatite não alcoólica, e suas sequelas inflamatórias de falência de órgãos e neoplásicas. A proteína codificada pelo gene ABHD5, o CGI58, é um regulador altamente conservado da lipase de triglicerídeos adiposos e está envolvida no metabolismo lipídico, progressão tumoral, replicação viral e formação de barreira cutânea. Esse último papel precisa de pelo menos um alelo desse gene funcional, conforme evidenciado pelo modo autossômico recessivo de herança de CDS, que é a região de codificação de um gene. A hipótese de um efeito de haploinsuficiência na homeostase do acúmulo de gotículas de lipídios no fígado, com penetrância incompleta e expressividade progressiva, depende da idade das variantes disfuncionais desse gene, sendo consistentes com as observações clínicas, químicas e genéticas e também já de estudos anteriores em animais. O que significa esse efeito de haploinsuficiência? Significa que o fenótipo normal precisa do produto proteico de ambos os alelos e uma redução de 50% da proteína resulta num fenótipo anormal. Especificamente, camundongos com um nocaute completo para esse gene morrem logo após o nascimento, devido a um defeito na barreira da pele que se assemelha à ictiose, que é uma condição em que o indivíduo tem a pele seca e escamosa. Enquanto um camundongo com um nocaute específico do fígado mostra esteatohepatite e fibrose. O que significa esse nocaute? Significa a inativação de um gene. Em conclusão, os dados revelam a existência de uma forma hereditária rara de NA-FLD, associada a mutações monoalélicas nesse gene específico, envolvida no metabolismo lipídico neutro, mostrando-se necessário que haja novos estudos sobre o papel dos distúrbios de acúmulo de gotículas de lipídios na patologia hepática.